O vento soprava lento entre as árvores secas, carregando consigo o som de um passado que ninguém mais lembrava. No fim de uma estrada de terra esquecida, cercada por campos vastos e silenciosos, ficava uma pequena casa de madeira, marcada pelo tempo e pela solidão. Ali vivia Ernesto. Os moradores mais próximos falavam dele como uma sombra, alguém que existia, mas que parecia não pertencer mais ao mundo. Diziam que ele já tinha sido diferente, um homem alegre, trabalhador, daqueles que cumprimentavam todos com um sorriso no rosto. Mas isso foi antes da tragédia, antes do silêncio tomar conta de tudo. Agora, Ernesto era apenas um homem que acordava cedo, trabalhava sem dizer uma palavra e dormia com o peso de memórias que nunca o deixavam em paz. Naquela manhã, como em todas as outras, ele se levantou antes do sol nascer. O ranger da madeira sob seus passos era o único som dentro da casa. Ele caminhou até a cozinha, acendeu o fogão a lenha e colocou água para ferver. Café simples, sem açúcar, sem pressa, sem companhia. Sentou-se à mesa de madeira olhando para o vazio à sua frente. Havia 2 cadeiras ali, mas apenas uma era usada. Seus olhos, cansados, percorriam o ambiente como se procurassem algo que já não estava mais ali. Um prato guardado com cuidado demais, um pano dobrado que ninguém usava. Pequenos detalhes que denunciavam que aquela casa um dia já foi cheia de vida. Mas agora, só restava o eco. Depois do café, Ernesto saiu para o campo. O céu estava cinza, como se o dia também não tivesse vontade de começar. Ele pegou suas ferramentas e começou o trabalho. Cuidava da terra como sempre fez, automático, preciso, quase mecânico. Era a única coisa que ainda fazia sentido para ele. Horas se passaram sem que uma única palavra fosse dita. Nem mesmo um suspiro mais forte, apenas o som do vento, dos passos na terra e das ferramentas cortando o chão. Por volta do meio-dia ele voltou para casa. Preparou algo simples para comer, arroz, feijão e um pedaço de carne seca. Tudo feito sem emoção, apenas por necessidade. Sentou-se novamente à mesa, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo silêncio. Mas naquele dia, algo era diferente. O vento começou a soprar mais forte. Nuvens escuras cobriram o céu rapidamente, e logo os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Ernesto olhou pela janela observando a tempestade se formar. Raios cortavam o céu, iluminando o campo vazio por breves segundos. Ele não gostava de tempestades, não por medo, mas porque elas traziam lembranças, memórias que ele lutava todos os dias para manter enterradas. Um trovão mais forte ecoou, fazendo a casa tremer levemente. Ernesto fechou os olhos por um instante, seu rosto endureceu, como se estivesse tentando segurar algo dentro de si, e então, toc, toc. O som foi tão inesperado que ele demorou alguns segundos para reagir. Alguém estava batendo a porta. Ernesto ficou imóvel. Ninguém aparecia ali. Ninguém nunca aparecia. O som veio novamente, desta vez mais insistente, toc, toc, toc. Ele se levantou devagar, o coração batendo mais forte do que o normal. Cada passo até a porta parecia mais pesado do que o anterior. Sua mente buscava explicações, mas nenhuma fazia sentido. Quem viria até aquele lugar esquecido, no meio de uma tempestade? Ao chegar à porta, ele hesitou, sua mão parou no ar por um instante, como se abrir aquela porta pudesse mudar algo. Como se aquilo fosse quebrar o silêncio que ele mesmo construiu ao redor de si, mas o som veio novamente. Mais fraco dessa vez, mais desesperado. Ernesto então girou a maçaneta lentamente e abriu a porta, e foi ali, naquele exato momento, que sua vida tão presa ao passado, começou a mudar sem que ele sequer percebesse. Assim que a porta se abriu, o vento invadiu a casa com força, trazendo junto a chuva fria que caía sem piedade. Diante de Ernesto, quase como uma visão surgida do próprio temporal, estava uma mulher. Seus cabelos estavam completamente encharcados, colados ao rosto pálido. Suas roupas simples pesavam de tão molhadas, e seus olhos carregavam algo que ele reconheceu imediatamente. Cansaço, mas não era apenas físico, era o cansaço de quem já lutou demais. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O som da chuva preenchia o espaço entre eles, enquanto Ernesto a observava com desconfiança. Ele não estava acostumado com visitas, muito menos com desconhecidos aparecendo assim, sem aviso no meio de uma tempestade. A mulher tentou falar,
mas sua voz saiu fraca, quase quebrada. Eu sinto muito incomodar, disse ela, abraçando os próprios braços para tentar conter o frio. A chuva, eu não tenho para onde ir, só preciso de um lugar para esperar passar. Ernesto permaneceu em silêncio, seus olhos analisavam cada detalhe. As mãos tremendo, os pés cobertos de lama, o olhar que evitava contato direto. Aquilo não parecia mentira. Não parecia encenação. Parecia desespero. Ele apertou levemente os lábios, como se estivesse lutando consigo mesmo. Durante anos ele construiu muros ao redor de sua vida. Não deixava ninguém entrar. Não queria perguntas. Não queria histórias, mas, diante dele, estava alguém que claramente não tinha mais forças. Um trovão ecoou forte no céu, fazendo a mulher se encolher instintivamente, e foi isso que quebrou a resistência de Ernesto sem dizer uma palavra. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço na porta. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A mulher levantou os olhos, surpresa. Por um segundo parecia não acreditar. Então, com cuidado, entrou na casa, quase como se tivesse medo de que aquele convite desaparecesse. Ernesto fechou a porta atrás dela, isolando o som violento da tempestade do lado de fora. Agora, só restava o silêncio. A mulher ficou parada perto da entrada, sem saber exatamente o que fazer. Pequenas gotas de água ainda caíam de suas roupas, formando uma poça no chão de madeira. Ela olhou ao redor, tímida, como se estivesse invadindo um lugar sagrado. Pode ficar ali perto do fogão, disse Ernesto, com a voz baixa e firme, apontando discretamente. Era a primeira coisa que ele dizia. A mulher assentiu rapidamente. Obrigada, de verdade. Ela caminhou até a cozinha, aproximando-se do calor do fogão a lenha. Suas mãos se estenderam lentamente em direção ao fogo, tremendo ainda. O calor parecia devolver um pouco da vida ao seu corpo. Ernesto observava à distância. Algo naquela cena o incomodava, não de forma ruim, mas estranha. Era como ver um pedaço de humanidade voltando para dentro daquela casa que há tanto tempo só conhecia solidão. E pegou uma toalha limpa, um pouco desgastada pelo tempo, e estendeu em direção a ela. Use isso. Ela olhou para a toalha e depois para ele, surpresa novamente. Obrigada. Seus olhos brilharam por um instante. Não de alegria, mas de alívio. Ela secou o rosto com cuidado, como se aquele pequeno gesto significasse muito mais do que parecia. O tempo passou devagar. A chuva continuava lá fora, forte e constante. Dentro da casa o silêncio ainda dominava, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia respiração, movimento, presença. Depois de alguns minutos, Ernesto se virou para o fogão e começou a preparar algo simples. Movimentos automáticos, como sempre. Mas dessa vez, havia alguém observando. A mulher acompanhava tudo com atenção. Seus olhos seguiam cada gesto, cada detalhe, como se aquilo despertasse algo dentro dela. Quando o cheiro da comida começou a se espalhar, seu estômago traiu o silêncio. Um leve som. Ela abaixou o olhar e imediatamente, envergonhada, Ernesto percebeu. Sem dizer nada, colocou um prato sobre a mesa. Serviu uma porção simples e fez um leve gesto com a cabeça. Sente-se. Ela hesitou por um instante. Eu não quero incomodar. Já está aqui, respondeu ele, direto. Mas sem dureza. Ela se aproximou lentamente e sentou-se à mesa. Era a primeira vez em muito tempo que Ernesto não comia sozinho. A mulher segurou o garfo com cuidado, quase como se estivesse com medo de que aquilo fosse tirado dela a qualquer momento. Levou a primeira garfada à boca e fechou os olhos por um segundo. Algo mudou em sua expressão. Era mais do que fome sendo saciada, era conforto. Ernesto observou aquilo em silêncio, sem entender completamente por quê, mas sentindo algo diferente dentro de si. Algo que ele não sentia há muito tempo. Talvez, companhia. Enquanto a tempestade continuava do lado de fora, dentro daquela pequena casa, duas histórias completamente diferentes começavam a se cruzar. Sem que nenhum dos dois soubesse, aquele encontro mudaria tudo. A chuva já não caía com a mesma fúria, mas o céu ainda permanecia pesado, como se guardasse algo não dito. Dentro da casa, o silêncio voltava a se instalar, mas não era mais o mesmo silêncio vazio de antes. Agora, ele carregava expectativa. Ernesto terminou de comer e colocou o prato de lado. Seus olhos, discretos, voltaram-se para a mulher à sua frente. Ela comia devagar, com cuidado,
como se quisesse prolongar aquele momento o máximo possível. Não era só fome, era como se aquela refeição fosse algo raro demais para acabar rápido. Ele apoiou os braços na mesa, entrelaçando os dedos, e finalmente quebrou o silêncio. Qual é o seu nome? A pergunta foi simples, mas soou pesada no ar. A mulher levantou o olhar lentamente. Clara. Respondeu, quase em um sussurro. Ernesto assentiu, absorvendo aquele nome. E o que você está fazendo aqui, Clara? A pergunta seguinte veio mais direta. Clara desviou o olhar imediatamente. Seus dedos apertaram o garfo com mais força. Era evidente que aquela não era uma pergunta fácil de responder. Por alguns segundos, ela não disse nada, apenas respirou fundo. Uma vez, duas vezes, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma porta que talvez nunca quisesse abrir novamente. Ernesto não insistiu. Apenas esperou e então, ela começou. Eu não tenho para onde ir. Sua voz saiu fraca, mas firme o suficiente para não desaparecer. Eu tentei em muitos lugares, trabalho, abrigo, qualquer coisa, mas ninguém quis me dar uma chance. Ela parou por um instante, engolindo seco. Disseram que eu não tinha nada para oferecer. Ernesto permaneceu em silêncio, mas seu olhar ficou mais atento. Clara levantou os olhos pela primeira vez com um pouco mais de firmeza. Havia dor ali, mas também, verdade, e então veio a frase que mudou tudo. Eu não tenho nada, disse ela, com a voz embargada. Só sei cozinhar. O tempo pareceu parar. Aquelas palavras ecoaram dentro da casa, e de alguma forma dentro de Ernesto também. Não tenho nada, só sei cozinhar. Era uma frase simples, mas carregava um peso enorme. Não era apenas sobre falta de dinheiro ou de casa. Era sobre se sentir sem valor, sem importância, como se tudo o que ela fosse, não fosse suficiente para o mundo. Ernesto desviou o olhar por um instante. Algo dentro dele se moveu, algo antigo. Algo que ele havia enterrado junto com suas próprias dores, porque, de certa forma, ele entendia. Entendia o que era perder tudo. Entendia o que era sentir que não restava mais nada dentro de si. A diferença era que ele escolheu o silêncio. E ela ainda estava tentando. Clara abaixou a cabeça novamente. Se quiser, eu posso ir embora assim que a chuva parar, disse ela, quase se encolhendo. Eu não quero causar problemas. Ernesto olhou para ela, de verdade. Não como alguém analisando um estranho, mas como alguém reconhecendo outro ser humano quebrado. Ele respirou fundo. Seus olhos passaram rapidamente pela casa, pela mesa, pelas cadeiras, pelo fogão, tudo tão vazio por tanto tempo. E então voltaram para Clara. Você cozinha bem? Perguntou ele. De forma direta. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Eu sim. É a única coisa que sei fazer de verdade. Ernesto assentiu lentamente. Ficou em silêncio por mais alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão importante e talvez estivesse. Então fica, a palavra saiu simples mas firme. Clara piscou confusa. O quê? Fica, repetiu ele. Pode ajudar aqui. Na casa. Ela o encarou, completamente sem reação. Você, está falando sério? Ernesto deu de ombros levemente, evitando demonstrar qualquer emoção mais profunda. Não gosto de desperdiçar o que ainda funciona. A resposta foi seca, mas não fria. Era do jeito dele. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas quase imediatamente. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Não era tristeza, era alívio, um alívio que ela provavelmente não sentia há muito tempo. Eu não sei como agradecer. Não precisa, interrompeu ele. Só trabalha direito. Ela riu de leve entre as lágrimas, um riso tímido, mas verdadeiro. Naquele pequeno momento, algo mudou dentro daquela casa. A solidão de Ernesto já não era mais absoluta e Clara já não estava mais completamente perdida. Do lado de fora, a chuva começava a diminuir, mas dentro daquela casa, uma nova história estava apenas começando. O amanhecer chegou tímido naquela manhã, como se o próprio sol ainda estivesse hesitante em iluminar aquela casa que por tanto tempo viveu na sombra. A chuva havia ido embora, deixando o cheiro de terra molhada no ar e um silêncio renovado no campo. Dentro da casa, algo também havia mudado. Ernesto acordou como sempre, antes do sol, mas ao se levantar percebeu algo diferente imediatamente. Havia outro som, um som suave, rítmico, vindo da cozinha e le franciu levemente a testa, ainda meio preso ao hábito da solidão. Por um segundo, parecia não entender o que estava acontecendo. Mas então se lembrou Clara.
Ele caminhou devagar até a cozinha. Com passos cautelosos, como se não quisesse interromper algo e o que encontrou o fez parar na porta. Clara já estava de pé, com os cabelos presos de forma simples, vestindo roupas secas que ele havia deixado para ela na noite anterior. Ela se movia com naturalidade pelo pequeno espaço, como se já conhecesse cada canto daquela cozinha. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era o jeito como ela tocava os ingredientes, como organizava tudo com cuidado, como mexia a panela com calma, quase como se estivesse contando uma história em silêncio. O fogão a lenha crepitava, e o aroma que começava a se espalhar era diferente de qualquer coisa que aquela casa havia sentido em anos. Não era apenas comida, era vida. Ernesto ficou ali, observando em silêncio por algum motivo. Não quis interromper. Clara parecia concentrada, mas não tensa. Havia algo de leve em seus movimentos, algo que não estava ali na noite anterior. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela tivesse encontrado um pequeno espaço onde podia simplesmente existir. Depois de alguns minutos, ela percebeu a presença dele. Virou-se levemente, surpresa. "Ah, bom dia", disse, com um sorriso tímido. Ernesto apenas assentiu. Já acordada, ela deu um pequeno sorriso. "Eu não consegui dormir muito. Então achei melhor fazer algo útil." Ele cruzou os braços, apoiando-se levemente na parede. "E o que está fazendo?" Clara olhou para a panela, quase com carinho. "Algo simples, mas acho que vai gostar." Ernesto não respondeu, mas permaneceu ali, observando. O tempo passou, e o cheiro ficou mais intenso, mais envolvente. Era diferente de tudo que ele estava acostumado. Havia cuidado ali, havia intenção. Quando Clara finalmente terminou, colocou a comida na mesa com um cuidado quase cerimonial. "Pode provar", disse ela. Um pouco insegura, Ernesto se aproximou devagar, sentou-se à mesa, olhou para o prato por um instante e então provou. O tempo pareceu desacelerar novamente. O sabor era inesperado, simples, mas profundo, familiar, e ao mesmo tempo completamente novo. Era como se cada ingrediente tivesse sido colocado ali por um motivo, como se cada detalhe tivesse sido pensado. Ele mastigou devagar, sem dizer nada. Clara observava, tensa, esperando qualquer reação. Segundos se passaram e então, pela primeira vez em muito tempo, Ernesto fechou os olhos, não por dor, mas por memória. Aquele sabor, aquele cuidado, aquilo o levou de volta a um tempo que ele tentava esquecer, um tempo em que aquela casa era cheia de risos, de vozes, de vida. Ele abriu os olhos lentamente. "Clara ainda estava ali esperando. Está ruim?", perguntou ela, quase sussurrando. Ernesto respirou fundo e respondeu, de forma simples: "Não." Uma pausa. "Está bom." Mas para alguém como ele, aquilo significava muito mais do que parecia. Clara soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Um leve sorriso surgiu em seu rosto pequeno, mas cheio de significado. Naquele momento, algo invisível aconteceu. Algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido. A cozinha, antes fria e esquecida, agora tinha calor, não apenas do fogo, mas de presença, de cuidado, de conexão. Nos dias que se seguiram, Clara passou a cozinhar todos os dias. Cada refeição era diferente, mas sempre carregava o mesmo sentimento. E pouco a pouco, Ernesto começou a mudar quase imperceptivelmente. Ele passou a ficar mais tempo dentro de casa. Às vezes observava, às vezes perguntava algo, pequenas coisas, mas que, para ele, eram enormes. E Clara percebeu que não estava apenas cozinhando comida, estava, de alguma forma, curando algo que nem ela entendia completamente, e talvez, curando a si mesma também, porque, pela primeira vez em muito tempo, ela já não se sentia inútil, já não se sentia invisível. Ela tinha algo que importava, algo que tocaba, algo que transformaba. En aquela pequena casa, perdida no meio do nada, dois corações quebrados começavam, lentamente, a voltar à vida. Os dias passaram com uma calma diferente. A casa já não parecia esquecida, e o silêncio que antes pesava como uma pedra, agora era apenas um intervalo entre pequenas presenças. O som das panelas, o estalar do fogo, passos leves no chão de madeira, mas nem tudo o que muda por fora está curado por dentro. Naquela noite, o vento voltou a soprar mais forte, não como tempestade, mas como um lembrete. Ernesto estava sentado do lado de fora, apoiado na velha cadeira de madeira, olhando o horizonte escuro.
Era um hábito antigo, um jeito de fugir sem sair do lugar. Clara percebeu. Ela ficou alguns segundos parada na porta, observando. Já havia aprendido que Ernesto era um homem de poucas palavras, mas cheio de silêncios que diziam muito. Com cuidado ela se aproximou. Está frio aqui fora, disse. Suavemente Ernesto não respondeu de imediato. Estou acostumado, murmurou depois de alguns segundos. Clara não insistiu para que ele entrasse. Em vez disso, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Não muito perto, mas também não distante. Por um tempo, ficaram assim, em silêncio. O vento passando as folhas se movendo e dois passados pesando no presente. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Eu fui embora de casa aos 16. Disse de repente com a voz baixa. Ernesto virou levemente o rosto surpreso. Ela nunca havia falado tanto sobre si mesma. Minha mãe morreu cedo, e meu pai, ela hesitou. Ele nunca soube cuidar de ninguém. Muito menos de mim. Ela olhava para a frente, não para ele. Comecei a trabalhar em cozinhas, primeiro lavando pratos, depois ajudando, até que um dia alguém me deixou cozinhar. Um leve sorriso surgiu, quase imperceptível. Foi a única coisa que deu certo na minha vida. Ernesto escutava em silêncio sem interromper, sem julgar. Clara continuou. Mas nem isso foi suficiente. Eu perdi o emprego, depois o lugar onde morava, e aos poucos, fui perdendo tudo. Ela respirou fundo, segurando a emoção. As pessoas olham pra gente, e decidem rápido demais que não valemos nada. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era diferente. Era um silêncio compartilhado. Ernesto abaixou o olhar, pensativo. Suas mãos, marcadas pelo tempo, se apertaram levemente e então, algo inesperado aconteceu. Ele falou. Eu tinha uma família. A voz saiu seca direta. Mas havia algo ali, algo quebrado. Clara virou o rosto lentamente, sem dizer nada, apenas ouvindo. Uma esposa, e um filho. O vento soprou mais forte naquele momento, como se carregasse o peso daquelas palavras. Eles morreram, numa noite de chuva. Clara sentiu o coração apertar. Agora fazia sentido. Tudo o silêncio, a solidão. Olhar distante. Ernesto continuou com dificuldade. Eu devia estar com eles. Mas fiquei no campo, trabalhando, como sempre. Ele soltou um pequeno riso amargo. Quando voltei, já era tarde. O silêncio caiu entre eles, mais pesado do que nunca. Clara não sabia o que dizer, e talvez não houvesse nada a dizer. Então ela fez a única coisa que podia, ficou presente, sem palavras. Ernesto passou a mão no rosto, como se quisesse apagar algo que nunca desaparecia. Depois disso, tudo perdeu o sentido. Ele olhou para a casa, essa terra, tudo isso, só ficou. Clara sentiu os olhos marejarem, não apenas pela dor dele, mas porque, de alguma forma, ela se via ali também, perzinha, tentando continuar, sem saber exatamente por quê. Mas você ficou também, disse ela, suavemente. Ernesto a olhou confuso, mesmo sem vontade. Você continuou. Ele não respondeu, mas aquelas palavras ficaram. Clara respirou fundo. Talvez, a gente não tenha perdido tudo. Ele franciu levemente a testa. Às vezes, só perdeu o que não podia voltar, continuou ela. Mas ainda tem algo que pode ser construído. Ernesto desviou o olhar. Parte dele queria rejeitar aquilo. Era mais fácil viver no vazio, menos arriscado, menos doloroso, mas outra parte, uma parte que ele não reconhecia há anos, ouviu, e ficou em silêncio, não de rejeição, mas de pensamento. O vento começou a diminuir. A noite ficou mais calma e ali, sentados lado a lado, sem promessas, sem certezas, dois passados cheios de cicatrizes finalmente deixaram de ser carregados sozinhos, e pela primeira vez, talvez houvesse espaço para algo novo. Os dias começaram a ganhar um ritmo diferente, já não eram apenas repetições vazias de um tempo sem sentido. Havia movimento, havia propósito, e mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta, havia algo nascendo ali. A casa de Ernesto já não parecia esquecida. O cheiro de comida se espalhava todas as manhãs, misturando-se ao ar fresco do campo. A porta, que antes permanecia sempre fechada, agora ficava entreaberta durante o dia, e o silêncio já não era pesado. Era tranquilo. Clara estava na cozinha como sempre, mas agora com mais confiança. Seus movimentos eram firmes, seguros, quase como se aquele lugar finalmente tivesse se tornado parte dela. Ernesto, do lado de fora, terminava o trabalho no campo. Mas, diferente de antes, ele não demorava tanto. Havia algo puxando-o de volta para dentro da casa,
e não era apenas a comida. Naquele dia, enquanto Clara organizava a mesa, um som inesperado quebrou a rotina. Passos, vindos de fora. Ela franziu a testa, curiosa. Ernesto também percebeu e olhou em direção à estrada de terra. Era raro alguém aparecer ali, muito raro. Um homem simples, provavelmente com um vizinho distante, se aproximava devagar, tirando o chapéu em sinal de respeito. Bom dia, disse ele, um pouco hesitante. Eu estava passando e senti o cheiro da comida lá da estrada. Clara trocou um olhar rápido com Ernesto. O homem continuou, meio envergonhado. Faz tempo que não sinto um cheiro assim. Achei que, talvez, vocês estivessem vendendo algo. O silêncio caiu por um instante. Ernesto nunca tinha pensado nisso, nunca mais. Clara, pensou rápido. Ela deu um pequeno passo à frente. Não estamos ainda, disse, com cuidado. Mas, pode sentar. A comida está pronta. O homem pareceu surpreso. Eu posso pagar. Ernesto abriu a boca, talvez para recusar, como faria antes, mas parou. Olhou para Clara, depois para o homem e, pela primeira vez em muito tempo, ele não disse não. Apenas fez um leve gesto com a cabeça. Senta. Foi algo simples, mas significativo. O homem sorriu, aliviado, e se sentou à mesa. Clara serviu o prato com o mesmo cuidado de sempre. E, quando ele provou, sua reação foi imediata. Isso aqui é bom demais. Ele riu, surpreso. Vocês têm algo especial aqui. Clara abaixou o olhar tímida, mas um sorriso escapou. Ernesto observava tudo em silêncio, mas, por dentro, algo se movia, algo novo. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a aparecer. Primeiro, depois, dois e então, mas não havia placa, não havia anúncio, apenas o cheiro da comida e as histórias que começaram a se espalhar. Tem uma casa no fim da estrada, uma mulher cozinha como ninguém, e um homem quieto, que deixa você ficar. Aos poucos, aquele lugar esquecido começou a ganhar vida. Risos começaram a preencher o espaço, conversas surgiam ao redor da mesa. E Ernesto, que antes evitava qualquer contato, começou a ouvir. Às vezes, respondia com poucas palavras. Às vezes, apenas observava, mas ele estava ali, presente. Uma tarde, depois que todos foram embora, Clara limpava a cozinha enquanto Ernesto permanecia sentado à mesa pensativo. Isso pode ser mais do que só comida, disse ela, sem olhar diretamente para ele. Ernesto levantou os olhos. Como assim? Clara secou as mãos lentamente. As pessoas não vêm só para comer, elas ficam, conversam. Se sentem bem aqui. Ela hesitou por um segundo. A gente pode transformar isso em algo maior. Ernesto franziu a testa. Um restaurante? Perguntou, como se aquela ideia fosse distante demais. Clara deu um pequeno sorriso. Não precisa ser grande, nem sofisticado, só um lugar onde as pessoas possam chegar e se sentir em casa. O silêncio caiu entre eles, mas não era dúvida, era reflexão. Ernesto olhou ao redor, para a mesa, para a cozinha, para a porta aberta e, por um instante, ele conseguiu ver o que aquilo poderia ser, não apenas um lugar, mas um recomeço. Ele respirou fundo. E você acha que consegue? Clara olhou para ele com firmeza. É a única coisa que eu sei fazer. Lembra? Um leve brilho surgiu nos olhos dela, mas, dessa vez, não era dor, era esperança. Ernesto ficou em silêncio por alguns segundos. E então vamos tentar. A resposta foi simples, mas mudou tudo. Clara sorriu de verdade, dessa vez sem medo, sem vergonha. Naquele momento, algo deixou de ser apenas sobrevivência, virou construção, virou futuro. E naquela pequena casa, perdida no meio do campo, um novo começo estava sendo servido, prato por prato, dia após dia, com algo que nenhum dos dois tinha há muito tempo. Esperança. O que antes era apenas uma casa esquecida no fim da estrada, agora tinha movimento, não de forma grandiosa, não com luxo ou placas chamativas, mas com algo muito mais forte: presença. Logo nas primeiras horas da manhã, o som da cozinha já se misturava ao canto dos pássaros. Clara começava cedo, organizando tudo com dedicação, preparando cada detalhe como se estivesse recebendo convidados especiais, mesmo sem saber quem viria. E sempre vinha alguém, às vezes um trabalhador do campo, às vezes uma família de passagem. Às vezes, apenas alguém que precisava de um lugar para sentar e respirar. Ernesto ainda não se acostumava completamente com aquilo, mas já não resistia. Ele ajudava do seu jeito, arrumando mesas, trazendo lenha, observando o movimento. E mesmo sem perceber, começou a fazer algo que não fazia há anos: interagir.
¿Mais arroz? Perguntaba, de forma simples o apenas asentía con a cabeza, cuando alguien elogiaba a comida. Pequenos gestos, mas enormes para alguém que viveu tanto tempo isolado. Clara percebeu essas mudanças e não disse nada. Sabia que algumas transformações não precisam de palavras, apenas de tempo. Com o passar das semanas, o lugar ganhou um nome, não oficial mas natural. As pessoas começaram a chamar de a Casa do Fim da Estrada. E o nome ficou porque não era apenas sobre localização, era sobre o que as pessoas encontravam ali. Um fim, que parecia um começo. Certa tarde, um senhor mais velho chegou devagar, apoiado em um cajado. Ele olhou ao redor com atenção antes de entrar. Ernesto observou de longe. Primeira vez aqui? Perguntou, aproximando-se. O homem assentiu. Ouvi dizer que aqui a comida é boa. E o silêncio também. Ernesto soltou um leve sorriso de lado. Então ouviu certo. Foi um momento simples, mas Clara viu, e entendeu. Ernesto estava mudando, não completamente mas o suficiente. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Clara saiu para respirar um pouco. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons quentes. Ernesto estava sentado na mesma cadeira de sempre, mas agora, havia algo diferente em sua expressão. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. «Está cansado?» perguntou. Ele balançou a cabeça. «Não. Só penatou. Clara olhou para o horizonte. «Em que?» Ernesto demorou para responder. «Em como isso tudo aconteceu». Ele fez um gesto leve em direção à casa. «Eu passei anos aqui, sem nada, sem ninguém, e agora...» Sua voz falhou por um segundo. Clara completou suavemente. «Agora tem vida». Esse assentiu. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Até que Ernesto disse algo que surpreendeu até a si mesmo. «Eu achei que tinha perdido tudo». Clara virou o rosto para ele. «E perdeu?» Ele pensou por um instante. Lembrou do passado, da dor, da ausência, mas também olhou para o presente. Para aquela casa cheia, para o cheiro de comida, para as vozes que agora faziam parte dos seus dias e, por fim, para Clara. «Não tudo», respondeu com sinceridade. Clara sorriu, sem dizer mais nada, porque ela entendia mais do que ninguém. Naquela noite, a casa estava cheia novamente. Risos ecoavam, pratos eram servidos, histórias eram compartilhadas. Mas no meio de tudo isso, havia algo invisível que unia aquele lugar. Não era apenas comida, era acolhimento, era pertencimento. Era recomeço e, talvez pela primeira vez em muitos anos, Ernesto não se sentia mais sozinho, e Clara já não se sentia perdida. O que começou como um abrigo improvisado em uma noite de tempestade, agora era um lugar onde vidas se encontravam. E enquanto a noite caía sobre o campo, iluminada apenas pelas luzes suaves da casa, ficava claro que algumas histórias não terminam quando tudo parece perdido. Elas apenas esperam o momento certo para recomeçar. A noite estava calma, como se o mundo finalmente tivesse encontrado um pouco de paz. A Casa do Fim da Estrada permanecia iluminada, com suas janelas brilhando no meio da escuridão do campo, um farol simples, mas cheio de significado. Lá dentro, o movimento já tinha diminuído. As últimas pessoas se despediam com sorrisos sinceros, promessas de voltar e aquele olhar de quem encontrou algo que não esperava, algo que não era apenas comida. Clara recolhia os pratos com cuidado, enquanto Ernesto fechava lentamente a porta atrás dos últimos visitantes. Por um momento os dois ficaram em silêncio, observando o espaço agora vazio, mas dessa vez não parecia vazio, parecia completo. O som suave dos talheres sendo organizados ecoava na cozinha. O cheiro da comida ainda estava no ar, misturado com algo novo, algo que aquela casa não conhecia há muito tempo. Vida. Ernesto caminhou até a mesa e passou a mão pela madeira, como se estivesse confirmando que tudo aquilo era real. Seus olhos percorreram o ambiente, cada detalhe, cada marca deixada pelo dia que passou, e então ele disse, quase como um pensamento em voz alta: «Eu nunca imaginei isso». Clara parou por um instante e olhou para ele. «Nem eu». Ela sorriu de leve. «Mas acho que a gente precisava disso». Ernesto assentiu lentamente, mas havia algo mais em seu olhar, algo mais profundo. Ele se aproximou da cozinha, parando a poucos passos de Clara. Por um momento, pareceu hesitar, como se estivesse prestes a dizer algo que carregava há muito tempo. «Você lembra do que disse naquele dia?» perguntou ele. Clara franziu levemente a testa. «O quê?» Ele a encarou.
com uma sinceridade que raramente mostrava. Não tenho nada, só sei cozinhar. Clara abaixou o olhar pouco envergonhada. Eu estava perdida naquele dia. Ernesto deu pequeno passo mais perto. Não a palavra saiu firme. Clara levantou os olhos, surpresa. Você não estava perdida, continuou ele. Você só não sabia o que tinha. O silêncio se instalou entre eles, mas era silêncio cheio de significado. Ernesto respirou fundo, como se estivesse organizando algo dentro de si. Você trouxe vida para esse lugar. Ele fez gesto ao redor. Trouxe gente, trouxe calor, trouxe sentido. Sua voz falhou por instante, mas ele continuou. Você dizia que não tinha nada. Uma pequena pausa, mas você trouxe tudo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas imediatamente, não de tristeza, mas de algo que ela nunca tinha sentido com tanta força: reconhecimento, valor, pertencimento. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Então apenas riu com os olhos marejados, deixando que aquele momento falasse por si do lado de fora. O vento soprava leve, quase como sussurro distante. Ernesto olhou para a porta por instante, e depois voltou-se a olhar para Clara. Eu passei anos achando que minha história tinha acabado. Ele deu leve sorriso raro, mas verdadeiro. Mas acho que ela só estava esperando você chegar. Clara deixou escapar uma pequena risada entre lágrimas, e eu achei que não tinha mais lugar no mundo. Ela respirou fundo. Mas acho que encontrei. O silêncio voltou, mas agora era silêncio tranquilo, de quem não precisa mais fugir, de quem não está mais sozinho naquela noite. Antes de apagar as luzes, os dois ficaram por alguns minutos olhando a casa em silêncio, as mesas, as cadeiras, a cozinha, tudo aquilo que dia foi apenas cenário de dor. Agora era palco de recomeço e, sem precisar dizer mais nada, eles entenderam. Aquilo não era apenas sobre comida, era sobre pessoas, sobre encontros, sobre segundas chances, sobre como, às vezes o que parece pouco, é exatamente o que transforma tudo. Douglas,